Sinais da volta de Jesus na natureza. Olha só, vamos ver a partir de agora. A criação clama os sinais da volta de Jesus. Uma pregação evangelística de alerta e esperança. A criação em alerta. Antes disso, eu quero ler uma palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do versículo 13 em diante. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que morreram, para que não vos entristeçais como outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, ou seja, os que já morreram. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor, aonde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, diz a Bíblia Sagrada. Deus tem uma palavra para você. Não passa esse vídeo não. Fica comigo aqui. Vamos ver sinais da volta de Jesus na natureza, na terra, nos astros, na estrela, no sol. Em todos os aspectos, vamos ver sinais da volta de Jesus na terra, na criação. Então, olhe só, meus irmãos e meus amigos, abram seus corações para uma verdade que ecoa desde os céus até a terra. A Bíblia nos diz que a criação aguarda com expectativa ansiosa que os filhos de Deus sejam revelados. Aonde está escrito isso? Está escrito em Romanos capítulo 8, do versículo 19. Eu acabei de ler na Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que é a versão que a gente vai usar muito. O apóstolo Paulo escreveu há 2000 anos que a própria natureza está em dores de parto. E hoje, mais do que nunca, vemos essas contrações aumentando em intensidade e frequência. Como afirma o teólogo Wayne Grudem em sua teologia sistemática, ele diz o seguinte: os sinais que precedem a volta de Cristo são como dores de parto que indicam que o nascimento do reino de Deus está próximo. Essa é a maior realidade do sinal da volta de Jesus. Jesus está mostrando os sinais para mostrar que ele vem arrebatar o seu povo. Ele quer incluir você. Ele tem incluído, melhor dizendo, você neste propósito desde a cruz. Jesus nos alertou o seguinte: vigiem, pois não sabem a que hora há de vir ou que hora virá o dono da casa. Marcos 13, versículo 35. E hoje a criação inteira, nos céus, na terra, no ar, nos animais e vegetais, está levantando a sua voz como testemunha de que o Senhor está às portas. Então, olhe só, Jesus está voltando. Primeiro sinal no espaço e nos astros. Preste bem atenção. Primeiro sinal que a gente vê são os sinais no espaço e nos astros. A escuridão anuncia a luz. Jesus, ele declarou claramente: imediatamente depois daquelas aflições, o sol ficará escuro, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, versículo 29 e 30. O teólogo R.C. Sproul, em seus comentários sobre Marcos 13, observa que Jesus falou sobre sinais da sua vinda, sinais dos tempos de tribulação, guerras, rumores de guerra, fomes, que ele diz o seguinte: e tudo isso está relacionado à criação em convulsão, as dores de parto. Dados atualizados de 2024 a 2025, primeiro, dizem que tempestades solares intensas afetaram comunidades globais. Terceiro, eclipses raros e alinhamentos planetários sem precedente são fenômenos dos sinais da volta de Jesus. Fenômenos celestes inexplicáveis registrados por telescópios.
são sinais da volta de Jesus. Como disse John MacArthur em 2024, o primeiro sinal de que estamos chegando ao fim é o sinal de engano massivo. E a gente está vendo uma massa muito grande de engano. Mas, ele disse, mas logo após, vemos a criação em convulsão. Então, olha só, segundo, vimos primeiro ponto, segundo ponto, sinais na terra e nos fenômenos naturais. A terra treme, o mar brama. O Dr. Daryl Buck, professor de Novo Testamento no Dallas Theological Seminary, especialista em Lucas Atos, afirma: numerosos textos bíblicos falam de distúrbios na criação que desorientam e perturbam as pessoas. Jesus menciona pragas ou pestilências explicitamente em Lucas 21. Se você quer inteirar-se mais sobre esse tema, já postei sinais da volta de Jesus na igreja, sinais da volta de Jesus no comportamento humano, e terceiro, foi o último vídeo que eu postei sobre os sinais da volta de Jesus na sociedade. Então, se você quiser, eu vou deixando o link aí. Jesus disse: haverá terremotos em muitos lugares e haverá fomes. Essas coisas são apenas o começo das dores de parto, disse Jesus. Em Marcos 13, versículo 8, diz o seguinte: haverá grandes terremotos, fomes e peste em vários lugares. Haverá coisas terríveis e grandes sinais no céu. É isso que a gente está presenciando ultimamente, esses sinais, e vão ficar mais intensos. A Bíblia fala em Lucas 21, versículo 11, sobre essas coisas. Fenômenos atuais, como, primeiro, terremotos de magnitude recorde em regiões inesperadas, tem acontecido desde 2024 a 2025 de forma alarmante, como também, segundo, tsunamis e elevação do nível do mar ameaçando nações insulares. Terceiro, secas severas e inundações catastróficas simultâneas em diferentes continentes. Quarto, vulcões adormecidos despertando com erupção violenta. São sinais da volta de Jesus. O grande teólogo, o Dr. J. Dwayne Pentecost, em um dos seus livros, explica que estes são sinais gerais, característicos da era atual, que aumentam a intensidade, como dores de parto, que indicam a proximidade do nascimento da nova era. Esse doutor é conhecido por ser muito bom em escatologia, que estuda as últimas coisas. Terceiro ponto, sinais no ar e na atmosfera. O clima em caos. Nossa geração está vivenciando o clima em caos. A Bíblia descreve: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão aflitas e confusas, apavoradas com o bramido e a agitação do mar. Está em Lucas 21, versículo 25. As pessoas desmaiarão de medo, apavoradas com as coisas que estão por vir sobre o mundo, diz a palavra de Deus, pois até os poderes celestes serão abalados. Está escrito em Lucas 21, versículo 26. A realidade atual de 2024 a 2025 diz o seguinte: primeiro, temperaturas extremas recordes em todo o planeta. Segundo, furacões, ciclones de categoria nunca vista estão acontecendo em várias partes do mundo. Sinais da volta de Jesus. Fumaça de incêndios florestais cobrindo continentes inteiros. Mudanças climáticas aceleradas além das projeções científicas são sinais evidentes da volta de Jesus. Pesquisas de 2023 até 2024 mostram que 62% dos evangélicos americanos acreditam que desastres naturais recentes são evidências de que estamos no tempo do fim. O Dr. Tim LaHaye, co-autor da série Deixados para Trás, ensinou que estes são sinais que precedem a volta de Cristo, citando Mateus 24 como texto-chave. Quarto ponto, sinais na fauna, os animais em alerta.
a criação animal em convulsão. A Bíblia profetiza, ela diz o seguinte: eu lhes mostrarei maravilha nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2, versículo 30 ao 31. Fenômenos atuais como, primeiro, extinção em massa de espécies em velocidades sem precedentes, já são sinais da volta de Jesus. Segundo, comportamento anormal de animais, migração fora de época, enchentes em massa, são sinais evidentes atuais da volta de Jesus. Terceiro, peste suína africana, gripe aviária, H5N1 ameaçando pandemias globais, são sinais da volta de Jesus. Abelhas desaparecendo, afetando a polinização global. O teólogo N.T. Wright, em History and Eschatology, argumenta que devemos ver os sinais da presença do Criador na criação antiga, e quando esses sinais estão quebrados, apontam para a necessidade urgente de renovação. O quinto ponto, sinais na flora, a vegetação em sofrimento, a terra geme. Romanos capítulo 8, versículo 22 declara: sabemos que toda a criação tem gemido até hoje, como que em dores de parto, como uma mulher que vai dar à luz começa a gemer. É assim que está a terra gemendo. E por que está acontecendo isso? Porque Jesus está voltando. Sinais atuais como desmatamento da Amazônia atingindo ponto de não retorno. Segundo, incêndios florestais destruindo ecossistemas inteiros, como Canadá, Austrália, Grécia, Chile, são fatos reais. Você pode pesquisar aí esses desmatamentos, esses incêndios florestais. Secas prolongadas, matando árvores centenárias. Doença em plantações ameaçando a segurança alimentar global, são sinais da volta de Jesus na natureza. Como disse Wright, a vocação humana é vislumbrar a nova criação e, com base nisso, discernir e responder ao significado na criação antiga, em vez de recuar dela ou deixá-la ir à ruína. Mas quando a humanidade se afasta de Deus, a criação sofre. E isto é um fato, é uma realidade. Ponto 6. Vamos ver sinais nas pestes e doenças, sinais da volta de Jesus. A saúde da criação ameaçada. Jesus respondeu: haverá pestes terríveis e grandes epidemias em vários lugares. Ele falou isso lá em Lucas 21, versículo 11. A realidade recente. Primeiro ponto, a Covid-19 de 2020 a 2023 afetou milhões globalmente. Sinais da volta de Jesus. Sinais proféticos que nós estamos atravessando. Segundo, surto de Mpox, que hoje é atual, declarado emergência internacional em 2024. Terceiro, nova gripe aviária, H5N1, com potencial pandêmico de 2024 a 2025. Doenças antes erradicadas retornando, como sarampo e poliomielite. São sinais da volta de Jesus. O Dr. Daryl Buck enfatiza: essas perturbações representam o gemido da criação, lembretes da nossa mortalidade, nossa necessidade de Deus e a responsabilidade que temos para com Ele. Preste bem atenção, para com Ele, tanto agora como para sempre. O ponto 6, interpretações teológicas. O que isso significa? Você pode estar se perguntando, mas o que isso tudo significa? Perspectivas do protestantismo acadêmico. Primeiro, John MacArthur, mestrado em divindade da Talbot School Theologic, doutorado em teologia da Grace Graduate School. O primeiro sinal de que estamos chegando ao fim, diz ele, é engano massivo. Mas logo após, vemos a criação em convulsão. O mundo será lançado num caldeirão de horror indescritível. Segundo, esse foi só o primeiro ponto da interpretação teológica
e o que isso significa, perspectivas do protestantismo acadêmico, como os estudiosos estão vendo esses fatos, essas profecias acontecendo nos dias atuais, esses sinais cada vez mais intensos. Segundo, Wayne Grudem, PhD na Universidade de Cambridge, ele diz o seguinte: Jesus dará sinais que acontecerão antes da sua segunda vinda. A maioria desses sinais já foi cumprida ou poderia acontecer em minutos. Terceiro, N.T. Wright, doutorado em Oxford, membro da British Academic, ele diz o seguinte: a ressurreição de Jesus revela o amor do Criador por toda a criação. Os signposts quebrados, justiça, beleza, liberdade, apontam para a renovação que virá. Jesus vem e vai fazer algo novo. Seu reino será instalado definitivamente, literalmente, na terra. Quarto, Tim LaHaye, do Dallas Theological Seminary, diz o seguinte: Jesus mencionou sinais que marcarão o fim dos tempos. Está lá em Marcos 13, versículo 32. Indica que apenas o Pai conhece o momento que tudo isso chegará ao fim. Mas Mateus 24, 42 nos alerta para vigiarmos e estarmos prontos. Quinto teólogo, Daryl Buck, do Dallas Theological Seminary, ele diz o seguinte: Jesus menciona pragas explicitamente em Lucas 21. Estas perturbações têm uma gama considerável, com terremotos e guerras sendo os mais comuns. E nós estamos vivenciando nos dias atuais tanto terremotos quanto conflitos no Oriente, Estados Unidos contra o Irã, Israel contra os inimigos. E a gente tem visto também a Rússia contra a Ucrânia, e está todo mundo apavorado, tá só uma agoniação, estão a flor da pele. Isso é uma realidade. O oitavo ponto, o chamado evangelístico para a tua vida. Aonde você se encaixa nisso? Então preste bem atenção. Jesus te ama e ele traz um alerta final para você. Meus amigos, estas não são meras coincidências climáticas, são as dores de parto do Messias, expressão rabínica usada pelo próprio Jesus no discurso do Monte das Oliveiras. Ele está voltando. E ele disse o seguinte, o nosso Senhor Jesus: quando estas coisas começarem a acontecer, fiquem de pé e levantem a cabeça, pois a salvação de você está próxima. O que é que ele está dizendo? Esta posição de pé significa que você agora foi resgatado, transformado, restaurado, convertido, lavado pelo sangue do Cordeiro, e você já não está mais prostrado em pecado, você está em pé, lavado, com o nome escrito no livro da vida. Levanta a cabeça. Esta cabeça levantada é sinal de honra. Jesus quer te salvar, te libertar. Deixa ele fazer. Isso está escrito lá em Lucas 21, versículo 28. Vigiem, estejam preparados, pois vocês não sabem quando será esse dia. Marcos 13, 33. A pergunta que ecoa hoje é: se Jesus voltasse agora, neste exato momento, você estaria pronta? Você estaria pronto para ir morar no céu? Você estaria pronto para ir morar com o Senhor, o teu Deus? Então o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: porque Deus nos escolheu, olha só, não para sofrermos a ira, mas para termos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, acordados ou dormindo, vivamos unidos com Ele. Ele fala isso aonde? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 9 ao 10. E eu quero concluir com uma resposta de fé para você. A criação está clamando, os sinais estão aí, no espaço, na terra, no ar, nos animais, nas plantas. Como afirmou John Piper, após desastres naturais, Jesus governa o vento. Ele disse: os tornados são dele. Mas antes que Jesus tirasse qualquer vida, ele deu a sua própria na cruz. Venham a mim, ele diz, e eu lhes darei esperança e ajuda agora. A mensagem final é de esperança e não de terror. Portanto, não durmam como outros, mas vigiem e estejam sóbrios, pois Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 6 e 9, diz assim: venha Jesus hoje, não espere o próximo terremoto. Então preste bem atenção. Acabei de ler aí 1 Tessalonicenses 5, versículo
6 e 9, que ele diz: portanto, não durmam como outros, mas vigiem e estejam sóbrios, pois Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só tem salvação em Jesus. Venha a Jesus hoje. Não espere o próximo terremoto, a próxima peste, o próximo sinal no céu. A graça de Deus está disponível agora. Como disse Wayne Grudem, se Jesus voltar hoje, você está pronto para encontrá-lo? Qual é a tua resposta? Vamos fazer uma oração de confissão? Quer voltar para Jesus? Quer servir a Jesus? Então ora comigo, dobra o teu joelho e diga: Senhor Jesus, reconheço que os teus sinais apontam para a tua volta. Creio que o Senhor tem um plano para minha vida, arrependo-me dos meus pecados. Creio que tu morreste por mim, ressuscitar-te. Entra no meu coração, na minha vida, como meu Senhor e Salvador. Prepara-me para o teu retorno. Venha, Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Então eu quero te desejar a paz do Senhor, que Deus te abençoe grandemente. Fica com Deus, Jesus está voltando. Assista todos os nossos vídeos, tem link aí dos outros vídeos. Segue a gente, comenta, deixa o teu like, envia esse vídeo para um amigo no grupo da família. Jesus te ama, deixa ele te usar. Faça de Jesus o centro da tua vida. Leia a Bíblia, ore, congregue, vá para a igreja, deixa Jesus te levantar e fazer de você uma bênção. Jesus te ama. Que a paz do Senhor esteja com você. Não deixe de orar, de ler a Bíblia e de vigiar. Jesus vai te libertar, te transformar. E o melhor de tudo, se você já orou, já se arrependeu, voltou para Jesus, ele escreveu o teu nome no livro da vida. E isso é fundamental. O resto é com ele. Busca ele e ele tudo fará pela tua vida. Até a próxima.